Então, vou só colocar aqui. Nós estávamos na parte em que eles estavam nas câmaras de retificação, recebendo pessoas que estavam chegando do umbral. E aí o André foi ajudar uma senhora muito idosa que estava chegando e que ela era bastante religiosa, mas era uma devoção à igreja em si. Não tinha uma devoção, não tinha um amor pelos semelhantes, e era muito preconceituosa, né, racista com relação aos escravos. E que ela achava que o escravo não era um ser humano, assim, como ela, né? Enfim. Aí nós paramos aqui. Ela estava chegando na Câmara de Retificação e o André Luiz ainda estava com aquelas curiosidades dele. E ele pergunta para ela, e quando ela veio, né, quando ela desencarnou? Aí, em maio de 1888. Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar embaciado no horizonte e falou: é possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Porque ela fala antes que ela tinha deixado todas as missas pagas pela alma dela, né? Entretanto, deixei à disposição em testamento. Ia responder, convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhe ideias novas de fraternidade e fé. Mas Narcisa aproximou-se e disse-me, bondosa: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante o que vê, e quem os ouve, gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. O que eu entendi também foi que a Narcisa, quando a Narcisa chama a atenção do André Luiz, também em função dele, da curiosidade vã. Ele estava muito, ele tinha uma curiosidade a respeito das coisas que não traziam nem benefício para ele, nem benefício para aquela senhora, nem para nada. Assim, era uma curiosidade vã que ele trazia ainda no íntimo dele da matéria, né? Foi mais ou menos assim também que eu entendi. Esse ponto também foi bom, né? Tanto o do Silvio e esse também, porque é, é como se fosse naquele momento não cabia aquele diálogo, né? Em outro momento pode até ir uma pessoa ali para escutar o que eh, de outra forma, mas no momento era outro trabalho que era solicitado. E aí vem a sabedoria do daquela ação mais harmônica para o momento, né? Então a Narciso fala assim: olha, agora não é o momento desse diálogo. E trabalhando esse aspecto do quando falar, né, e quando se calar. Então ela iria falar e ele iria ficar em silêncio, a fim de que o trabalho ali fosse feito, é um trabalho que estava se realizando. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha, sem coragem de a elas responder. Não se impressione, exclamou a enfermeira delicadamente. Atendamos aos irmãos perturbados. Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Perguntou a velhota melindrada. Narcisa, porém, demonstrando suas excelentes qualidades de psicóloga, tomou expressão de fraternidade carinhosa e exclamou:
Não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Justamente, justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagino o que tenho sofrido, torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Já sei tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia, em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Encontro singular. Guardavam-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço. Desculpa. Quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente ao meu lado. André, você aqui? Muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa do meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, correspondeu o gesto afetuoso. Mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Não podia fingir, naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes. Foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro, acrescentando: francamente, ignorava. Deixa eu subir um pouquinho mais. Ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que eu o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia, de novo, o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa, suplicante esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhe a penúria com a enfermidade de dois filhinhos. As necessidades eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável. A pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, implorava concessões justas, humilhava-se dirigindo olhares doridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher. Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu ao meu pai esquecesse os documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecimento pela sorte, não podia compreender a condição do retalhista. Manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos, não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes de seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal, e consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes
que, a seu ver, se encontrava em piores condições que o Silveira. Lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou à desventurada postura afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. A pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhora Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável. Queria desculpar-me, todavia não encontrava frases justas, porque na ocasião também encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista, induzira-o a prosseguir a ação até o fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim. Não queria saber se outros sofriam, não conseguia enxergar as necessidades alheias. Via apenas os direitos da minha casa, nada mais. E nesse ponto tinha sido inexorável. Inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tiveram notícias daquela família, que, certo, nos devia odiar. As reminiscências aliviavam-se no cérebro com a rapidez de segundos. No momento, reconstruíra todo o passado de sombras. E quando mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar de imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se, talvez, de meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me, há tempos, na mesma condição. Já tive a felicidade de encontrar por aqui o maior número de pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. E tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Quer dizer, que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com o Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como um antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. Notando-me a indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimentos ao bem, Jesus nos concede, quanto se faça necessário, o êxito. Tome a iniciativa. Empreender ações dignas, quaisquer que sejam, representa a honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira, falei-lhe abertamente,
rogando perdoasse a meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei. Nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar, senão o interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, difícil, quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros? Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores. Nessa parte também me vem a possibilidade de quase um chamamento para procurarmos o quanto antes eh, nos pedir desculpas ou mesmo procurarmos procurarmos fazer as pazes com pessoas que a gente não está em uma, né, que a gente não está bem, nossa, tá me falando das palavras aqui, que houve algum enrosco, a palavra que me veio, né, enrosco, uma palavra antiga que a gente usava quando criança, mas procurar o quanto antes, porque o processo da unificação, o processo da formação da família planetária, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que encontrar com essas pessoas. Então, não tem como. Se tem alguma pessoa que a gente não gosta, que a gente tenha aversão, vai ter um momento que a vida vai colocar, mesmo que seja em outras vidas, vai colocar ou na família, ou no trabalho, ou em alguma situação vai se encontrar com aquela pessoa para começar a refazer esses laços de uma maneira fraterna. Então ali, como foi dito, né, foi uma oportunidade que o André Luiz teve de resgatar laços com essas pessoas, conexões com Silveira, e a vida constantemente nos dá oportunidades. Teve uma vez na minha vida que eu teve uma pessoa que me feriu muito profundamente, muito, muito profundamente mesmo. E eu demorei muito a me curar daquela ferida. E eu e isso eu tinha algo em mim, eu falei assim: "Eu não quero deixar para outra reencarnação, eu quero perdoar e eu quero novamente me tornar amigo novamente daquela pessoa". Mesmo assim estando muito ferido e a pessoa também muito ferida, e ainda bem também que é uma pessoa que também estava predispostas a isso. Então, depois de um bom tempo, passaram-se anos, a gente foi retomando o contato, foi retomando, e e aí nos tornamos grandes amigos, né, então, pessoas que a gente resgatou e começamos novamente a nos encontrar e saíamos, íamos tomar café, e para mim aquilo foi uma alegria muito grande, porque foi um esforço de ambas as partes, foi a ponto de realmente esquecer e e novamente resgatar aquela amizade que era tão forte. Nossa, isso foi uma leve foi como se fosse uma carga que foi retirada, sabe. Então isso é muito importante. E um outro ponto que eu achei interessante aqui também, foi, ah, não, eu vou deixar só essa reflexão mesmo. Como já está quase na hora, eu acho que não dá mais para a gente continuar. Então, vou você colocar uma musiquinha aqui, bem baixinho.